Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e ontem, talvez na emoção, você possa nem ter percebido, mas o Dorival Júnior, o novo técnico da seleção brasileira, ele estava na Arena Fonte Nova, ele visitou o Bahia, ele foi lá, conheceu as instalações, trocou uma ideia com o Rogério Ceni, né? E de cara eu já adianto para vocês que isso é um procedimento normal, sabe? O técnico da seleção brasileira, principalmente quando ele assume, ele faz essa rodagem, né? Ele observa clubes brasileiros, ele observa jogos europeus onde os brasileiros estão atuando, ele observa jogos que as outras seleções que vão enfrentar o Brasil em um amistoso, ou numa Copa América, ou na Copa do Mundo, enfim. Isso é um processo normal do técnico viajar e assistir partidas de futebol. Mas, meus amigos, existe um jogador e esse jogador já está pedindo uma convocação para a seleção brasileira há um certo tempo. E eu acredito que isso vai acontecer nas próximas convocações. E eu vou mostrar para você por que isso pode acontecer. Existe uma grande possibilidade disso acontecer. Né? E vou mostrar em nomes, tá? Nomes que foram convocados e o Cauli, que é o grande craque do Bahia, e eu posso colocar como o grande craque do futebol nordestino. Eu vou até ampliar isso aqui, tá? Norte e Nordeste, eu acho que é o grande jogador dessas duas regiões. E eu vou mostrar para você aqui por que eu acho que o Cauli ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Essa viagem não foi apenas uma coisa protocolar, foi também uma análise direta ao Cauli. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Segundo vídeo do dia exclusivo do Esquadrão do Bahia, irmão. Então dá essa moral pra gente. Clica no botão de inscrever. Tem muita gente que tá vendo esse vídeo que pode achar que é inscrito, mas não é. Então dá uma olhada para baixo aí. Se você tá vendo o botãozinho que não é inscrito, te inscreve, dá essa moral pra gente. Porque aqui eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve ao Esquadrão, ao Bahia, tá bom? Então dá essa moral pra gente. Se você quiser fazer a tua fezinha, BetVip, meu querido. A BetVip é o site de apostas que mais cresce no Nordeste, tá? É o site do Wesley Safadão e que te dá até R$ 600 de bônus no teu primeiro depósito para você fazer a tua fezinha, cara. Então, assim, o que é que você está esperando? Clica no link da descrição agora. Além de você fazer a tua fezinha, você também ajuda o canal do Luna aqui a continuar mantendo esse parceiro. E você investe também numa empresa nordestina, 100% nordestina, tá bom? Para maiores de 18 anos e utiliza uma grana que você já ia usar para se divertir. Joga com responsabilidade, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que é que aconteceu, tá? O técnico Dorival Júnior, ele esteve na Arena Fonte Nova ontem. Antes ele chegou, né, na segunda-feira, para dar uma observada, para conhecer o CT de treinamento, o CT de treinamento Evaristo de Macedo, né, o técnico da seleção brasileira, visitou as instalações do Tricolor de Aço e reencontrou Rogério Ceni, hoje companheiro de profissão, atual comandante do esquadrão. Dorival também encontrou atletas que trabalharam com ele em outros clubes, como Everton Ribeiro e seu comandado, que foi seu comandado no Flamengo na conquista da Copa do Brasil e Libertadores 2022. Então a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que o Dorival Júnior, né, ele realmente teve uma troca legal, né? Ele conheceu uma galera, conheceu alguns jogadores. E eu vou destacar para vocês aqui, tá? Dois jogadores que, de fato, eu consigo enxergar no futuro para a seleção brasileira. São dois jogadores que têm potencial, tá? E que têm uma técnica elevada. O Caio Alexandre, em algum momento, já foi especulado na seleção quando jogava no Fortaleza, mas eu acho que é muito prematuro hoje a gente falar de Caio Alexandre na seleção brasileira. Mas o Jean Lucas e o Cauli são dois jogadores que são, para mim, o ponto de diferencial maior nesse time do Flamengo. Lógico, desculpa, do Bahia, porque o Flamengo eu confundi aqui com o Dorival Júnior, que era técnico do Flamengo. Mas o que é que eu quero falar aqui, cara? No caso do Jean Lucas, ele é muito jovem. Um jogador que já tem experiência europeia. Tá? Jogou bem no Santos, acabou rebaixado e vive um momento sensacional no esquadrão. Tá? E no caso do Cauli, ele já é uma realidade desde o ano passado. Inclusive, a gente já comentava ano passado que era um jogador que merecia uma oportunidade com o Diniz. O Diniz foi um técnico, para mim, com todo respeito ao Diniz, mas um técnico mais panelinha que eu vi, sabe?
eram convocações muito corporativas, cara. Não era pelo momento, era corporativas. Então, eu tenho a esperança de que o Dorival Júnior, ele mude isso, sabe? Ele muda esse corporativismo da seleção e traga realmente jogadores pelo momento. E a gente sabe que no momento do Cauli é sensacional desde o ano passado. E eu quero colocar para vocês aqui, para a gente ver, a última lista de convocados, a primeira, né? E última, que foi convocada pelo Dorival Júnior. E a gente consegue ver aqui, se a gente dá uma atenção maior, ao meio-campo, que o Cauli tem total condições aqui de se encaixar numa situação como essa. Eu vou colocar alguns jogadores aqui que, para mim, são hoje indispensáveis para a seleção brasileira e que dificilmente vão sair dessa seleção. Não sei que seja por uma lesão ou algo muito mais grave. Mas eu coloco aqui, ó, Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e o André. Eu acho que esses 4 jogadores aqui são jogadores que não saem, sabe? Não saem da seleção brasileira porque vivem momentos sensacionais. No caso do Casimiro, não vive um momento sensacional mais, mas é o capitão da seleção brasileira. O Bruno Guimarães é um jogador, é uma realidade muito grande, tá? O Lucas Paquetá é o Lucas Paquetá, né? E o André é um jogador que vem crescendo muito exponencialmente, sabe? Então a tendência é que ele se mantenha por muito tempo na seleção e cumpra o ciclo, né, que a gente enxerga aí de Copa do Mundo. Mas, quando a gente olha, por exemplo, aqui para baixo, o Pablo Maia do São Paulo. Eu acho que o Pablo Maia do São Paulo foi muito mais convocado por uma confiança que o Dorival Júnior ele tem por ter trabalhado recentemente com ele, do que realmente pelo nível. Ele fez uma baita Copa do Brasil ano passado, não fez um campeonato brasileiro no mesmo nível, tá? Mas é um jogador que merecia uma oportunidade e teve. Mas eu acho que o Cauli cabe exatamente nessa vaga aqui. Ele cabe exatamente nessa vaga aqui do Pablo Maia. Não vou ser leviano e falar para vocês aqui o Cauli merece ser titular da seleção. Não merece. Eu acho que é o Lucas Paquetá e mais 10. Sabe? O Lucas Paquetá está numa fase surreal, inclusive está sendo negociado com o primo do Bahia, né? Está sendo negociado novamente com o Manchester City. Só não foi esse ano, nessa última temporada, por conta de suposta participação em esquema de apostas, que até agora não foi provado nada, então as negociações vão voltar e o Lucas Paquetá, a tendência é que vá para o Manchester City, para o time do Guardiola. Ele queria muito, inclusive, ter ido. Mas eu acho que o Cauli, ele cabe na vaga aqui do Pablo Maia, tá? Eu acho que é um jogador que pode ter a sua oportunidade nessa segunda vaga de meio de criação, tá? Apesar do Cauli eu não enxergar tanto como... Ele é um meia de criação, sim, mas eu acho que ele é um jogador muito mais intenso, sabe? Ele é um jogador muito mais que aparece como um elemento surpresa. Até como um segundo volante mais avançado, eu acho que dá para colocar o Cauli, né, tendo essa liberdade de jogar. Eu acho difícil, porque na seleção você ter uma liberdade de jogar, eu acho que só o Neymar hoje, se voltar para a seleção, vai ter essa liberdade. Mas eu acho que ele cabe na vaga do Pablo Maia. Não seria nenhuma loucura dizer que isso pode acontecer num amistoso, um teste com o Cauli. E eu acho que se ele manter esse nível que ele vem jogando, e com o golaço que ele fez ontem, com ali a presença do técnico da seleção brasileira, tem tudo para o Cauli ser convocado para a seleção. E eu vou torcer muito para que isso aconteça. Faz tempo que a gente não vê um jogador do Bahia na seleção brasileira, né? Eu acho que, inclusive, o último jogador atuando no Nordeste que foi convocado para a seleção brasileira, posso estar errado. Mas eu acho que foi o Diego Souza quando jogava no Sport. Posso estar errado. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários, tá bom? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que você acha sobre isso. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fica com Deus, te inscreve, dá essa moral pra gente. Tchau.